Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5, título do capítulo, acerca dos velhos e viúvas. Verso 1. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos. Verso 2. As mulheres idosas, como a mães, as moças, como a irmãs, em toda a pureza. Verso 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Verso 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Verso 5. Ora, que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Verso 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Verso 7. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Verso 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Verso 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Verso 11. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Verso 12. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Verso 13. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Verso 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Verso 15. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Verso 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Subtítulo: acerca dos presbíteros. Vários conselhos. Verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Verso 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Verso 19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Verso 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Verso 21. Conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Verso 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Verso 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago, e das tuas frequentes enfermidades. Verso 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Verso 25. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se.